Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e também a dúvida de muitas pessoas. Nós queremos falar sobre os anjos caídos. Os anjos rebeldes, aqueles que foram abduzidos por Satanás, seduzidos e conduzidos para a grande rebelião. Esses anjos, eles foram expulsos do céu e estão sob trevas. E este vídeo é o primeiro vídeo exclusivo. Nós vamos falar não apenas dos anjos rebeldes, mas nós vamos falar também das camadas espirituais e cada um dos seus significados. O porquê que cada um deles tem uma missão e cada um tem uma hierarquia, ou seja, nessa hierarquia, cada um deles tem uma missão, uma tarefa, e ela vai desde a menor até a maior. Ela vai desde uma situação onde acontecem coisas horríveis em um território pequeno, como também ela vai a territórios de maior potência e de maior governo. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isto aqui neste vídeo. Bom, nós vemos passagens na Bíblia do próprio Senhor Jesus se deparando com esses demônios. A Bíblia diz que havia um gadareno e ele quebrava as cadeias. Ninguém conseguia impedir, ninguém poderia parar aquele homem, tamanha força que ele tinha e nem ferros poderia deter. Ora, ali havia uma legião de demônios. E o que é uma legião? Uma legião são 6.000 demônios. E eles podem habitar na pessoa. Eles podem habitar em um ser vivo. E podem ter 2, 3, 4, 5, 6.000 demônios que for habitando dentro de um ser humano. E a pergunta que fica, que muita gente também me pergunta é: mas e animais? Esses espíritos demoníacos também podem habitar em animais? Podem habitar sim em animais. Todo ser vivo que respira pode ser habitado por um demônio. Você também pode se deparar quando um animal se assusta. Um animal também pode ver este ser. E isso já aconteceu diversas vezes sem você notar ou perceber. Nesta situação em que Jesus se depara com esse jovem, a legião conversa com Jesus. Filho de Davi, o que nós temos contigo? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. É claro que os demônios sabiam quem era o Filho do Deus vivo. E se deparando com Jesus, agora neste exato momento, eles sabiam que ia vir chumbo grosso. Então eles pediram para Jesus: nos precipite nesses porcos, nesta manada, para que a gente possa ir às águas, para que a gente possa ir ao abismo, ou seja, ao oceano. Ou seja, eles não queriam ir diretamente para as trevas. Naquele exato momento, Jesus expulsa aqueles demônios que correm para a manada de porcos. E então precipita-os ao mar. Tudo isto aconteceu e tudo isto ainda hoje vem acontecendo. O mundo espiritual é real e ele existe. E nós estamos nos deparando a cada dia que passa por batalhas espirituais. E é neste assunto que agora eu vou adentrar. Para quê? Para que você entenda as camadas espirituais. São muito importantes. O apóstolo Paulo menciona em uma das suas cartas a respeito das hostes infernais, que pairam nos ares, nas regiões celestes. Ele também fala sobre potestades e também fala sobre principados. As hostes infernais são demônios territoriais, espíritos malignos que atuam na vida das pessoas. O alcoolismo, na drogadição, no homicídio, na tentativa de homicídio, nos assassinatos, nas tragédias. Tudo que se move territorialmente a espíritos malignos que são incumbidos de fazer esta tarefa. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Esta é a sua tarefa, seu principal foco e a sua missão. Tirar o maior número de pessoas possíveis da terra para
o inferno. É a missão de Satanás. Hostes territoriais são demônios que atuam diariamente na vida das pessoas em comunidades, bairros e cidades. E nós também conhecemos as potestades como demônios que são grandes e poderosos. Mas o que significa a palavra potestade? A palavra poder vem também do grego podério, que significa poderes, ou seja, potestades são demônios que agem nos poderes. É isso mesmo. Bom, vamos dar alguns exemplos para que você entenda e logo tudo isso vai começar a fazer sentido. Poderes. Quais os poderes então? Poder executivo, poder legislativo, poder da mídia, poder das forças armadas. Todos os poderes que há no mundo, desde a monarquia a poderes governamentais. Esses espíritos atuam nos poderes. Nós nunca vimos em toda a história a televisão tão envolvida na política como ultimamente. Mas não só isso, elas distorcem a verdade e também colocam medo e pavor nos noticiários. Às vezes é um copo d'água e eles tornam uma tempestade para colocar medo e impor condições à sociedade e à população. Você já ouviu falar na regra de 3? Pois é, eu crio um problema, eu divulgo um problema e eu soluciono o problema. Só que todas as vezes que a solução do problema vem, depois de uma grande crise mundial ou uma grande pandemia, a solução nunca é do jeito que a gente queria, mas a gente tem que engolir e tem que aceitar. São demônios que agem nos poderes. E principados, pastor? O que significa isso? Principados também vem do grego, também do original, vem e significa a palavra primeiro, ou seja, primeiros anjos. Foram os primeiros anjos abduzidos por Satanás. Logo, a primeira quadrilha, como eu costumo dizer, eles são príncipes. Vem na palavra primeiro, príncipes, principados, ou seja, são demônios da alta hierarquia de Satanás e que são príncipes em continentes estratégicos. E aonde nós vemos isso como base bíblica? Bom, a Bíblia fala que Daniel orava 21 dias e o anjo Gabriel desceu para que então pudesse transmitir a mensagem, a resposta de Deus a Daniel, mas ele foi impedido. Impedido por quê? Porque havia um príncipe da Pérsia. Então desceu o primeiro arcanjo, a saber, o primeiro príncipe, diz a Escritura Sagrada. O arcanjo Miguel desce e ao descer ele destrói o príncipe da Pérsia. Porém, após ele destruir o príncipe da Pérsia, ele avisa a esse homem de Deus que logo após viria outro príncipe, e a saber, esse príncipe era o príncipe da Grécia. Então, nós vemos que há camadas espirituais, há uma hierarquia e uma organização, até mesmo com nomenclaturas no inferno. E para muitas pessoas que acham que o inferno é uma desordem total, se engana muito. Com certeza, esse ser milenar é estratégico e sabe muito bem o que está fazendo. A Bíblia diz também que ele está ao derredor e ao tempo todo procura nos dragar. Eu sempre costumo dizer que eu vi uma virtude em Satanás. E qual seria? Paciência. Por isso, temos que tomar muito cuidado. O livro de Judas, para que nós possamos encerrar esse vídeo, para que ele não fique muito extenso, vai nos dizer o seguinte no versículo de número 6. Livro de Judas, versículo 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, eles caíram, saíram do seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sob trevas. Ou seja, eles atuam, eles estão agindo.
E ainda há espíritos que não podem ser soltos ainda. E isso é assunto para outro vídeo. E eu tenho certeza que você vai gostar e aprender muito. Pois bem, Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos mais. Toda semana um vídeo novo para abençoar a sua vida, edificar o corpo de Cristo e trazer conhecimento a você. Não podemos esquecer, deixe o seu joinha, clique em gostei, para que então o YouTube saiba que este conteúdo é relevante. Que Deus abençoe você, graça e paz e muita prosperidade.